Boa noite, estamos aqui novamente. Vamos aí aguardar um pouquinho, né? Ver o pessoal entrar, aguardando, pra gente falar sobre esse tema aí tão importante, que é a ansiedade, né? Os graus de ansiedade, as causas, o que causa, né, uma ansiedade avassaladora, ou uma ansiedade forte, ou crises de ansiedade, enfim, né? Às vezes ela pode ser nossa amiga e às vezes ela pode judiar, né, de todos nós. Então vamos falar hoje sobre isso, não é mesmo? Sejam bem-vindos e vamos aguardar um pouquinho aí. Convidem os amigos. Comecem a mandar mensagem para os amigos, convidando eles para a gente falar hoje sobre, né, para esquentar aqui o nosso papo de ansiedade. E aí, você já teve crises de ansiedade, já sofreu de ansiedade, sofre de ansiedade, né? Sua ansiedade é moderada, é aquela que te ajuda, né? Mas não. Boa noite, boa noite, boa noite, Thaís. Boa noite, Cíntia, Paula, nossa, essas queridas. Bom, e Maiara, saudade, Maiara, como você tá? Ih, que bom vocês aqui, né? Vamos falar, não esqueçam, hein? Façam perguntas, porque hoje nós vamos trabalhar esse olhar, né, nosso para a ansiedade, até que ponto ela é nossa amiga e até que ponto ela vira uma vilã para a vida da gente. Nunca uma vilã, né? Quem tem um pensamento sistêmico sabe que ela nunca é uma vilã, mas ela vira vilã quando ela acaba prejudicando a nossa saúde, né? O condicionamento da nossa vida, nossa tranquilidade. Então vamos olhar para tudo isso, vamos jogar em cima esse olhar sistêmico e observar, né? Como podemos olhar para a ansiedade, o mal do século. É isso, o pessoal está entrando aí. Vamos convidar. Mês de férias, filhos em casa, dificulta um pouco, mas vamos pôr aí, né, os movimentos, vamos convidar Silvana, Márcia, Carla. Isso, sejam bem-vindas para esse nosso papo de ansiedade. E você já sofreu? Já teve crise de ansiedade? O que a ansiedade já te causou, né? O que ela prejudicou já a sua vida? Então, tudo isso vamos falar hoje aqui, né? Como a gente pode olhar para a ansiedade diante desse, né, uma ansiedade muito forte que acaba prejudicando o condicionamento, né, da nossa vida. Então, vamos lá, vamos convidando aí o pessoal, vamos convidando o pessoal para entrar, convide os amigos, convide. Isso, para estar aqui com a gente essa noite, né? Nesse momento aqui da gente falar um pouco sobre ansiedade. Às vezes eu fico ansiosa também, por exemplo, sempre que eu entro na live, né, a gente fica ansiosa. Mas é uma ansiedade boa, é uma ansiedade gostosa, né? Essa ansiedade. Mas e aquela ansiedade, né, que não te deixa pensar, não te deixa respirar, não te deixa às vezes comer ou te faz comer demais? E aquela ansiedade que não deixa você produzir, não deixa você prosperar, não deixa você fazer conquista, não deixa você fazer uma boa prova às vezes, não deixa você executar, né, tarefas às vezes básicas, porque a ansiedade é tão avassaladora que ela prejudica você na sua capacidade de raciocínio. Ela acaba trazendo, quando muito forte, né, ela acaba trazendo muitos sintomas. Ela começa a ter muitas comorbidades, gerar muitas comorbidades,
porque, né, tá dentro do nosso sistema nervoso, né, altera o nosso sistema nervoso, e isso é muito prejudicial no momento que ela está muito alta, né? E por quê, né? Por que a ansiedade muitas vezes toma o indivíduo, toma você, toma a pessoa como, né, como algo que você não entende o porquê? Você acaba achando que é por uma situação e muitas vezes, né, não é necessariamente por aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque a ansiedade é tão alta e o que está acontecendo é algo, às vezes, tão pequeno para que você tenha toda essa ansiedade. Então, como identificar essa desordem de ansiedade que acaba tomando você? Que muitas vezes as pessoas, né, é muito comum as pessoas jovens hoje que buscam o instituto, né, jovens que estão se entregando à medicação, à dependência química, né? Por quê? Porque não suportam, porque muitas vezes a ansiedade muito alta, ela é avassaladora, né? Ela traz sensações de morte, de que a pessoa vai sucumbir, que ela não vai suportar isso, e gera, na verdade, muitos sintomas, disparos cardíacos, né? Sudorese. Você tem isso, né? Se você tem isso, então é muito importante a gente perceber quando que o nosso sistema nervoso, né, está passando dos limites do que é realmente necessário nós termos de ansiedade. Porque a ansiedade é comum, né? Todos nós sabemos que muitas vezes ela até nos protege. Ela nos mantém em estado de alerta em algumas situações. Então, a ansiedade na dose certa, ela é muito boa para a vida da gente. Ela é realmente, né, uma grande amiga que nos avisa que nós precisamos aumentar o estado de alerta ou prestarmos mais atenção sobre um assunto. Então, esse tipo de ansiedade é comum do ser humano. Mas, e aquela ansiedade, né, como eu acabei de falar agora, que te gera, né, te tira o pensamento, te tira o raciocínio lógico, tira você da situação, ou faz você ficar muito agressivo, ou faz você ser reativo, né? O que é, né? O que vem a ser essa ansiedade que realmente tira você do teu equilíbrio? Que você não passa a não controlar, a ser dono de si mais. Ela passa a controlar você. Então nós temos vários graus de ansiedade. E é importante que fiquemos atentos, né? Porque muitas vezes você começa com uma ansiedade aumentando e você acaba buscando, né? Às vezes um medicamento, né? Seja ele um medicamento, uma droga lícita ou uma droga ilícita, né? Às vezes a bebida, às vezes o cigarro, às vezes, né, a própria droga ilícita, né? E isso realmente para quê? Para amenizar o seu estado de ansiedade. Só que o que acontece com a ansiedade quando você não presta atenção nela? Quando você não presta atenção no que ela está requisitando de você. Porque o aumento da ansiedade, que muitas vezes foge ao que está acontecendo na situação que você está vivendo, que não tem por que você ter uma ansiedade tão grande diante de algo tão pequeno que está acontecendo. Né? Como uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma prova e ela fica paralisada na prova, ela não consegue, ou ela vai executar algo, ou ela vai aprender, né? Nós recebemos pessoas com dificuldade de dirigir, por exemplo, que a ansiedade não permite. Então, muitas coisas que impedem o ser humano de conquistar o que ele deseja tem muito ou quase sempre a ver com graus de ansiedade muito alto. E por quê, né? Por que a ansiedade sobe tanto, né? Por que esse estado, né, que vira quase como uma doença, né, emocional? Por quê? Por que essa ansiedade sobe dessa forma? Porque nós não estamos olhando para o que a ansiedade está requisitando. Ela requisita algo da gente, ela quer uma solução para alguma situação que nós estamos carregando. A ansiedade, né, é uma carga alta de energia, de busca. Ela busca algo,
ela quer uma resposta, ela quer que você realize algo, ela quer que você solucione alguma situação da sua vida. Ela está sempre, a verdade é, ela é sempre amiga, apesar de judiar de você. Por que ela judia de você? Porque você não aprendeu a olhar para ela. Você não aprendeu, diante da sua criação, né, como você deve olhar para a ansiedade quando ela está em grau muito alto. E muitas vezes essa ansiedade, ela está baseada em quê? Ela está baseada em histórias infantis suas também, que você está trazendo de situações. Como sua mãe, os seus pais agiam com você quando você ia praticar alguma tarefa e você falhava? Como eles agiam com você? Muitas vezes a repreensão vinha de forma muito severa. Você era punido de forma severa. A partir daí, você registra essa ansiedade, né? Essa energia, esse medo, esse pânico de falhar. E isso vai fazendo o quê? Vai gerando um alto grau de ansiedade toda vez que a sua memória, né, precisa ir lá buscar recursos para você executar algo. Daí vem essa ansiedade, esse medo iminente, que você não sabe por que você tem tanto medo, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm pânico de uma barata, tem pânico de um inseto. Por que isso? Porque são as representações que você está trazendo da sua história. E até um tempo atrás achávamos que era só da nossa história. O que nós tínhamos vivido de tão traumático, né? Que estava gerando ansiedade tanto das crianças como adolescentes, como da vida adulta. Mas hoje nós sabemos que a visão sistêmica nos trouxe, né, essa maravilha de saber, de descobrir que a ansiedade também veio por situações, né, mal resolvidas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, crises de relacionamento, de casamento, né, crise de irmãos, crise de situações abusivas, tudo que passaram de adversidades podem estar gerou uma ansiedade que nós sabemos que fica registrado nesse campo de informação que nós sempre estamos trazendo. Cada um tem o seu, né, da sua clã, do seu sistema familiar, que foram registradas situações que não foram bem resolvidas. E as situações que não foram bem resolvidas vão gerando o quê? Vão gerando nó, né? Vários nós. E esses nós são cargas sistêmicas, cargas de ansiedade que vão ficando no nosso campo morfogenético. E de repente, quando você está diante de uma situação, de uma pequena situação, né? Que essa situação, ela religa várias outras situações, muitas vezes situações muito maiores. Eu vou falar uma situação muito interessante aqui que gerou uma carga de ansiedade numa cliente minha, né? Que essa cliente foi comprar uma viagem para viajar. Ela ficou toda feliz porque ela comprou, né, a viagem que ela queria fazer. E de repente ela entrou num estado de pânico. Ela entrou numa crise de pânico imensa. E a crise de pânico dela dizia que ela ia ficar pobre porque ela comprou aquela viagem. E estava longe disso acontecer, mas ela não conseguia sair desse estado de pânico. E nós então fomos olhar por que esse pânico quando ela comprou uma viagem, né, para a Europa. E na verdade nós vimos, diante da nossa orientação sistêmica, do trabalho que eu faço com ela, que na verdade os avós dela, né, são da Europa, vieram para o Brasil, chegaram aqui, tiveram ganhos, tiveram perdas financeiras imensas, causadas por situações provavelmente que ainda não foi olhado, né, porque ela vai constelar essa situação. Então você vê uma situação, algo que ela comprou, que gerou um grande prazer para ela, uma alegria, uma felicidade, de repente virou um estado de pânico. Um pânico que eu vou ficar pobre. Então, essa situação, para vocês verem, como uma situação muito boa pode gerar uma carga de ansiedade e logo depois um pânico. Por quê? Porque religou situações que ela vivenciou, que ela e que os ancestrais dela, que os ancestrais dela vivenciaram
de viagem, de vinda para o Brasil, saindo da Europa ou indo para a Europa, quer dizer, de falência, e automaticamente religou isso que ela estava carregando, que estava longe de acontecer algo com ela parecido, mas e esse pânico, se ela não trata, se ela não olha, se ela não observa, o que vai acontecer? Isso realmente vai levar ela a um estado de falência, ou falência de órgãos, ou falência física, ou falência emocional, ou falência, mas vai levar ela nesse estado. Por quê? Porque a lealdade de ter carregado as dores dos ancestrais de perdas gerou nela, né, esse estado de ansiedade, e pode levar, sim, a uma reprodução do que aconteceu no passado, na clã, com os ancestrais. Então, muitas vezes somos, né, o mal do século, né? Por que você mata? Pelo alto grau de ansiedade. Por que você fere alguém? Por que você xinga? Por que você agride alguém? Pelo alto grau de ansiedade. Mas por quê? Porque sempre que você altera esse grau de ansiedade, ele é avassalador, é porque ele se reconectou, ele se conectou. É como se as luzes, o fio que estava adormecido, tivesse se religado. E automaticamente, quando esse fio é religado, a carga de ansiedade que aconteceu lá, ela vai acontecer com você e você não vai entender por que você está tendo essa crise de ansiedade. Mas não tem a ver com o fato real do hoje. Muitas vezes não. A maioria das vezes tem a ver com algo que você nem tomou partido no sentido de vivenciar. Porque foi algo que aconteceu com seus pais, foi algo que aconteceu com seus avós, seus tios, e não aconteceu com você. Mas pode vir a acontecer quando você entra nesse estado de ansiedade. Então você reproduz por quê? Porque você carrega essa energia, né, que altera as suas sinapses, altera o seu sistema nervoso, e esse sistema nervoso entra em estado de alerta. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele acredita no que você pensa. Se você pensa que você vai morrer atravessando aquela rua, você vai entrar num estado de alerta tão grande que pode ser que você nem enxergue mesmo o carro vindo. Por quê? Porque ele altera. É bem interessante, né, a gente perceber que quando você está no estado de alerta, né, eu li de um biólogo muito famoso que na verdade, quando nós estamos em estado de alerta, né, quando viemos de histórias, né, dos primatas, eles então, né, quando eles estavam diante de animais ferozes, né, eles tinham que correr muito, né, ou eles tinham que correr ou eles tinham que atacar. Então, o estado de ansiedade manda uma quantidade de sangue muito grande para nossas extremidades, pernas, né? Manda muita energia e muito sangue para os nossos braços e para as nossas pernas. Por que isso? Porque, na verdade, nós tínhamos que ou atacar, né? O ser humano tinha que ou atacar ou tinha que correr. Então, essa energia que se concentra nas extremidades tem a ver com esse movimento. E você pode observar que quando você está com muito medo, né, automaticamente ou você bate as pernas, ou você fica com tique, né, se movimentando. Por quê? Porque esse movimento, ele é causado pela grande carga de energia que o sistema nervoso manda para suas extremidades. Para quê? Para que você possa entrar em ação e se defender. Então isso é muito importante você pensar. Por exemplo, tem pessoas que tem tique nas pernas. Por quê? É grau de ansiedade. Por quê? Está em perigo iminente. Mas que perigo é esse que você não percebe? Não tem perigo nenhum. Ou então você vai viver uma situação, né? Você pode conhecer um lugar novo, pegar um carro novo, ou uma situação, você vai mudar de casa, ou qualquer situação que você como adulto dá conta muito bem. Mas, de repente, pode acender, sim, em você, né? Essa alteração, você pode ser tomado. Por quê? Porque o seu avô, a sua avó, quando mudou de uma casa para outra, aconteceu um acidente, alguém morreu, e isso ficou dentro do seu campo mórfico. Então, o que nós precisamos saber
é que são as cargas enquanto você usar, né, a medicação ou paliativos para diminuir sua ansiedade, não entender a serviço de quê e por que você está com alto grau de ansiedade. E quando a gente manda toda a minha experiência, obrigado, toda a minha experiência mostra que, né, quando uma pessoa, ela traz consigo esse alto grau de ansiedade, ela vai lá, busca medicação, o que acontece com essa ansiedade? Ela vai ser, né, abafada. Mas vocês sabem, né, que pessoas que trabalham com a sistêmica ou que já se passaram, que já submeteram, sabem que quando você toma remédio para ansiedade, você vai entregar essa ansiedade, é o que eu sempre falo aqui nas lives, vocês sabem, você vai entregar essa ansiedade no colo dos seus filhos, ou do seu cônjuge, ou da sua funcionária até, ou de quem, ou do seu animal. Até o animal, ele é captador da ansiedade do sistema. Então é muito importante você passar por um processo, né? E hoje nós temos um instrumento maravilhoso, um instrumento super rico, né? Um instrumento que foi nos entregue por Bert Helling, que são as constelações familiares, que ela nos mostra a vivo e a cores, né? Que dinâmica é essa que está por trás do seu alto grau de ansiedade? Lógico que hoje nós sabemos, né, que não é uma constelação, uma pessoa que está com uma ansiedade muito grande, hoje, pelo toda a minha experiência, todo esse tempo de experiência, tudo que eu pude adquirir até agora, eu sei que é pouco, diante do muito que eu tenho para adquirir, mas já dá para ver que uma ansiedade não vai ser uma constelação, né? Precisa de uma orientação sistêmica, precisa de... Algumas pessoas fazem terapia, né? Apesar de eu ainda ver a terapia tradicional como algo que muitas vezes faz realmente uma construção para que essa ansiedade baixe, só que muitas vezes você faz o mesmo processo do medicamento. Você entrega essa ansiedade na mão de um membro do sistema familiar. Você se liberta dela temporariamente, mas ela é entregue a outro membro do sistema familiar. Então não é interessante você tá trabalhando a ansiedade com medicamentos, mesmo que eles sejam, né, lícitos, trabalhar com medicamentos. E pior ainda se você usar subterfúgios, né, como drogas ilícitas. Então isso vai prejudicar mais ainda o seu sistema familiar. A ansiedade muito alta mostra que você está paralisado no seu estado evolutivo. Então você vai precisar buscar dar continuidade ao seu processo evolutivo. Seja trabalhar suas emoções. Por quê? Quanto maior o grau de ansiedade, mais emaranhado sistemicamente você está. O que é o emaranhamento sistêmico? É você, como membro do seu sistema, está carregando no seu campo morfogenético uma quantidade de dor muito grande. Pessoal, façam perguntas, hein? Que daqui a pouco nós vamos parar para eu responder as perguntas de vocês. Se não tiver perguntas, não vou responder, né? Então, é bem interessante olhar para a ansiedade dessa forma. Ela pode sempre ser sua amiga, desde que você fique desperta ou desperto para olhar para a sua ansiedade. Desde que você possa descobrir a serviço de que essa ansiedade está. Quanto maior, como eu falei agora há pouco, quanto maior o grau de ansiedade, né, maior vão ser as suas dificuldades. Então, que tal você parar para olhar, né? Que ansiedade é essa que você tá? Vamos dar uma representação. A energia da ansiedade, ela quer que você coloque uma roupa nela. A roupa desejada, a roupa que ela precisa. Quando uma ansiedade é muito alta, é porque você está perdendo como eu posso dizer, você está perdendo o seu olhar real. Está vindo muito mais fantasia diante da situação do que o olhar real. Porque nós, humanos e adultos, damos conta de muitas coisas. Só que
Quando você tá no movimento fantasioso, quando você acha que aquilo é muito maior que você, mas você vai muitas vezes para um trabalho, para uma constelação, para um olhar mais ampliado sobre o assunto, e você vai descobrir que aquilo ali que está acontecendo na sua vida é para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se humanize mais, para que você trabalhe mais com seus afetos, para que você se desenvolva mais. Então, é sempre um convite para o seu melhor. Então, é muito importante esse movimento de olhar para a ansiedade, né? Muitas vezes você começa assim, você toma um remédio, né? Daí você tem enxaqueca por causa da ansiedade, você toma um remédio para enxaqueca. Aí daqui a pouco vai vir outra comorbidade, você vai vir sudorese, vai vir problemas de musculatura, de coluna, né? Você vai ter dores, você vai sentir dificuldades, mas você começa a tomar remédio para isso, remédio para aquilo, remédio. E isso está limitando você, e a tua ansiedade vai aumentar. E aí você aumenta de 1 para 2 comprimidos. Aí você vai lá no médico e fala que o remédio não está adiantando, porque você muda para o 3º comprimido. E aí daqui a pouco nós temos clientes que chegam com 12 cartelas de comprimidos, sabe? E de repente ele vai constelando, vai tomando consciência, vai transformando a sua vida e vai passando por uma quantidade mínima de medicação, e daqui a pouco ele se livra da medicação. Quantos de vocês já passaram por situações assim, que tá diminuindo, né, de forma muito boa, né, essa quantidade de medicação que você... Quando eu falo para as pessoas que eu não tenho nada contra a medicação, desde que ela seja usada no momento certo e seja retirada no momento certo, mas eu não vejo isso, eu vejo sempre uma continuidade, e você vai aumentando, Por quê? Porque é muito difícil mesmo você descobrir que você está sob um comando de uma carga ancestral, que você está carregando uma carga de ansiedade, de um abuso sexual que houve na sua ancestralidade, de uma falência que houve na sua ancestralidade, de uma separação brusca que houve na sua ancestralidade, de uma perda prematura que houve na sua ancestralidade, ou na sua própria vida. Eu falo ancestral, mas eu também falo da sua própria vida. Então é muito importante que a gente possa, né, identificar essas cargas sistêmicas, essas cargas transgeracionais que nós estamos trazendo. Muitas vezes você está numa relação de cônjuge, né, com outra pessoa, cônjuge, né, com outra pessoa, lógico, né? Então, e muitas vezes isso sai do controle, né? Falta o diálogo, porque as duas pessoas conectaram situações do passado. E isso faz com que um não escute o outro. Eu tenho observado isso em terapias de casais, onde o que um fala, o outro não escuta. Por quê? Porque ele está leal às dores dos ancestrais dele. E vice-versa. E daí não tem diálogo. E com isso vão se sentindo que não tem mais relacionamento. Mas não se trata disso. Se trata desse alto grau de tensão que chamamos de ansiedade ou angústias, né? Que chamamos por quê? Porque nós estamos trazendo as dores dos nossos ancestrais. E as nossas também, né? As situações onde fomos negligenciados, as situações onde fomos agredidos, ou situações onde, né, passamos por perdas prematuras. Então isso é muito importante você entender o que a sua ansiedade quer falar com você. O que ela clama de você. Pare de se negar a ouvir a sua ansiedade. Ela tem uma voz, ela tem um clamor, ela tem um pedido que ela está te fazendo. É como se a sua alma, sua parte espiritual dissesse para você: resolva isso. Resolva isso. Isso você precisa, você quer chegar em algum lugar, você quer fazer uma conquista. Então, antes, você precisa resolver essa situação. E aí vem o quê? O seu nível de tensão alto, que nós chamamos de ansiedade, angústia, tensão. Mas sempre o objetivo dessa carga, dessa energia, desse movimento, dessa tensão é
levar você ao melhor de você. É levar você para um movimento onde você muito quer ir. Para você chegar aonde muito você quer chegar. Até você tem feito algo, né? Você tem feito. E por que você ainda não conquistou o que você quer? Porque essa ansiedade, essa carga sistêmica atrapalha o seu olhar. Ela deturpa o seu olhar. Ela distrai você. Ela faz com que você não identifique o real. E você fica nas fantasias. E essas fantasias são muito prejudiciais quando você olha para o seu cônjuge, quando você olha para a sua companheira, para o seu companheiro, quando você olha para os seus alunos, quando você olha, né, para os seus professores, quando você olha para os seus amigos. Enfim, ela começa a atrapalhar muito a sua vida. Então, o convite que eu deixo muito aqui para vocês, né, é justamente esse, né? O que sua ansiedade quer de você? Por que que você está lutando? Porque se ela está aumentando, é porque você está lutando com ela. Ela está indo para uma direção e você está querendo ir para uma direção contrária, por lealdade. Você não quer olhar por lealdade. Não, eu tenho que continuar. Se meus antepassados faliram, não, eu tenho que falir também, porque eu não posso ser diferente. Por inúmeras razões, às vezes, temos medo de ser diferente. Nós não queremos ser excluídos da nossa clã. Nós queremos ser amados. E mesmo que para isso você se prejudique. Você prejudique muito. Seja a sua saúde, seja a sua vida financeira, seja a sua vida de relacionamentos, conjugal. Isso faz com que você se prejudique. Então, você não acha interessante você parar e pensar: por que eu ainda tenho tanta dificuldade de escutar? Por que me foge essa consciência de saber o que essa ansiedade, esse alto grau de ansiedade, porque a ansiedade natural, né, ela ajuda a nossa vida, ela ajuda as nossas conquistas, ela nos impulsiona. Mas essa ansiedade que eu falo aqui hoje, dou mais ênfase, é a ansiedade que gera sofrimento físico, gera sofrimento emocional, gera sofrimento das pessoas que você ama, que estão perto de você. Você vê em situações, né, como eu falei para vocês, a ansiedade em alto grau, ela joga uma carga de tensão, né, ela faz você ficar em estado de alerta. E esse estado de alerta faz você muitas vezes entrar em processos agressivos com o seu companheiro, com a sua companheira. Por que você entra nesses estados agressivos? Porque é como se você fosse, né, virasse um animal irracional. E você quer atacar aquele que você acha que está te atacando. E muitas vezes não. O outro nem está te atacando, mas algo conectou em você. Ou o outro pode até estar, né, chateado, pode ter sido um pouco agressivo sim, mas será que foi para tanto? Para sua reação ser tão extrema? Por quê? Porque as cargas vão para os braços, aí você quer atacar, né? Então isso é importante, você entrar nesse movimento e observar e sentir. A meditação é algo maravilhoso só que a meditação, ela fica muito difícil quando você não passou pelo processo de constelação, quando você não realmente diminuiu um pouco essa carga, principalmente pessoas que têm pânico, né? Pessoas que têm pânico é pessoas que já estão em alto grau de ansiedade. A carga dela, a carga sistêmica, né? A tensão está totalmente desnudada. Precisa encontrar respostas. E para isso você precisa parar. Tem pessoas que aumentam a sua corrida. Não, então eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá. E isso vai o quê? Complicando muito mais a vida. Porque aí a carga de ansiedade, porque você vai acabar praticando coisas dando errado. Porque quando você vai fazer alguma coisa com ansiedade, vocês já tiveram essa experiência de ir executar alguma coisa com uma ansiedade muito alta? Como isso vai dar errado? Né? Vai dar errado, vai quebrar alguma coisa, você não vai conseguir visualizar a solução. Por quê? Porque bloqueia o raciocínio, a ansiedade alta. Bloqueia o raciocínio, começa a jogar, né, estado de alerta para todos os seus órgãos, para eles entrarem em defesa. E isso vai fazendo o quê?
seu sistema nervoso baixar, sua imunidade baixar. E uma vez que a sua imunidade baixa, por quê? Porque ele tá cansado, ela tá cansada. Ela tá cansada, ok? Ela tá cansada de lutar. Lutar contra o quê? Me diga, contra o quê? Contra o vizinho? Contra o que o vizinho fala? Lutar contra, né, aquilo que não está existindo, mas que você está vendo? O professor do seu filho, que você entra em alerta porque ele quer destruir seu filho e não é real? Porque, na verdade, você está com as cargas sistêmicas conectadas com você? E muitas vezes isso não é real. Talvez o professor está cansado, talvez o professor, né? Ou você sente que alguém roubou algo de você, roubou, e de repente você vai lá e encontra o objeto, porque, na verdade, você está conectada com as cargas sistêmicas. Então, é muito importante você começar a perceber que você entra em pânico e não é real. Então, se não é real, é porque você está carregando uma carga sistêmica. E você precisa olhar para isso. Você precisa identificar isso para você parar de sofrer, para o seu organismo parar de sofrer, para a sua imunidade parar de baixar. Por quê? Uma vez que a sua imunidade começa a cair, você está suscetível a vírus e bactérias e a tudo mais. E aí começa então o quê? A adoecer, a se enfraquecer, a perder energia, porque no final do dia você está esgotado, sem energia nenhuma. Por quê? Porque você lutou contra o rinoceronte, mas o rinoceronte não apareceu. Você lutou contra a ideia de que atrás da porta tinha um rinoceronte. Mas quando depois que você consegue abrir a porta, no final do dia você já gastou muita energia e você vai descobrir que lá não tem um rinoceronte. Então, pare de ver rinoceronte onde não tem. Pare de ver um leão onde não tem. Isso é muito importante. Toda vez que você aumenta, para de achar que a formiga, né, é um rinoceronte. Mas para isso, eu preciso remover do meu campo, eu preciso jogar uma roupa nessa carga sistêmica que eu estou carregando. Nossa, quantos medos eu trazia comigo. E foi através das constelações familiares que eu fui removendo esse pânico que eu tinha de tantas coisas. E o fluxo da vida fica muito mais leve, muito mais suave. Eu vou contar pra vocês, eu tinha um pensamento, né? Quando eu ia à praia, eu ficava assim, meu Deus, como é que se eu tenho 2 filhas, se as 2 filhas começarem a se afogar no mar, com quem que eu vou salvar? Eu vou ter que salvar as 2. Eu sempre vivia nesse pânico, né? E depois eu fui descobrindo uma constelação familiar, né? Que minha avó havia tido um parto onde ela só consegue salvar um filho. Ela não consegue salvar o outro filho, né? Quer dizer, não houve lá uma situação em que um morreu. Então eu trago essa marca de... Eu passava anos sonhando como eu ia salvar as 2 filhas. E eu entrava em pânico, porque eu sempre ficava achando que eu tinha que ficar forte para salvar as 2 se alguma coisa acontecer com as 2. Se eu tava no carro, se acontecer alguma coisa, como vai ser? Como que eu vou salvar as 2? Eu tenho que salvar as 2, eu não posso... Agora vocês veem, né? Como que uma pessoa podia ficar o tempo inteiro. E aí eu descubro movimentos de constelação, que foi a grande perda dos gêmeos, de um dos gêmeos que minha avó teve. Então, isso é uma situação que gera pânico, me gerou anos da minha vida de pânico, né? E a constelação veio e me trouxe a leveza de não precisar mais nem pensar se vai acontecer alguma coisa, porque eu ficava até ansiosa diante na praia, nem podia realmente acontecer coisas, por causa da minha ansiedade. Então é muito importante a gente estar, né, mais centrado, mais no eixo, menos carga sistêmica, muito menos, né? Porque se a gente vai para o nosso lugar de filho, se colocamos nossos pais no lugar deles, com certeza iremos carregar menos tensão vinda dos nossos ancestrais, que vai gerar menos ansiedade provavelmente na nossa vida. Bom, pessoal, Nath, temos alguma pergunta? A Nath está aqui do meu lado, está mandando boa noite também para vocês. Boa noite. Então, a Thaís perguntou o seguinte: ansiedade pode ser desenvolvida tardiamente?
pode, Thaís. A ansiedade pode ser desenvolvida tardiamente, como pode nascer, né? Tardiamente, por quê? Porque você pode, né? Exatamente, eu até comentei isso aqui. Você pode estar trazendo no seu campo algo que está apagado. Lembrem do pisca-pisca de Natal, né? Se você tira uma lâmpada, o pisca-pisca para. Vamos pensar nessa carga que você está trazendo, que está lá, está dentro do seu campo. Mas, num dado momento, onde você... Vamos supor que, como eu falei aqui agora, né? Minha avó, que até então, eu não tinha esse medo, eu não tinha essa carga de ansiedade com as minhas filhas, porque eu não tinha tido filho. No momento que eu tive 2 filhas, da primeira também eu não tive medo. Aí dá essa segunda. A segunda acende a carga da perda do filho, do segundo filho. Então, ela foi uma ansiedade que nasceu tardiamente, né? Foi um pânico que nasceu tardiamente. Então, quer dizer, pode sim algo acontecer, por exemplo, se o seu avô faliu, né? Com a idade de 40 anos. Quando você faz 40 anos, pode acender um estado de medo, de perda, e você começa a agir de forma a entrar em processo de falência. Porque você começa a praticar atitudes na sua vida, ter atitude na sua vida, que vão gerar, vai gerar mesmo por quê? Porque está dentro do campo que você está carregando. Então, às vezes, as cargas se despertam, né, diante da situação que você está vivendo. Diante da situação que você está vivendo, essa carga sistêmica, ela acende. E aí vai gerar, naquele momento, né, uma ansiedade. O que é ansiedade? É uma tensão que você está trazendo do seu sistema familiar ou da sua história. Tem pessoas que passam, por exemplo, por trauma de acidentes de automóveis, né, um atropelamento, né, ou vamos supor, um sequestro, né? Essa energia também pode gerar depois uma carga de ansiedade. Mas eu não acredito que essa carga que nasceu ali do acidente, ela não tem a ver, todos esses anos de experiência atendendo pessoas com traumas, né? Que tenha algo na ancestralidade que reconecta e que aumenta esse trauma. Por que tem pessoas que passam por um acidente e lidam bem com aquilo, elaboram, né? E tem pessoas que passam e ficam fixados naquilo. Por quê? Porque tem uma carga sistêmica que vem e se conecta com essa carga atual. Ou que induziu até que algo acontecesse porque você já estava carregando. Então pode sim, a qualquer momento. Por isso é que nós não podemos dizer assim, estamos curados. Porque a qualquer momento que você passa por uma situação na sua vida, essa carga pode se reacender. Por isso que temos que estar alertas, atentos, despertos. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Thaís. Então, a Thaís teve um outro questionamento. É o seguinte: em algum grau mais alto, a ansiedade pode se transformar, agravar em outro transtorno? Sim, ela pode, né? Como eu falei para você, você pode entrar em estado de pânico. Eu acredito, por exemplo, que seja a esquizofrenia, né? Seja qualquer situação, por exemplo, a compulsividade, os compulsivos, os transtornos compulsivos. Eu vejo muito, por exemplo, os transtornos autistas, né? As comorbidades dos autistas, eles são muito conduzidos pelo grau de ansiedade do sistema familiar. Se você observar o sistema familiar do autista, ele tem um grau de tensão tão alto que isso gera uma baixa imunidade, né, do membro autista ou de outros membros e vai gerando várias comorbidades. Então nós temos muitas comorbidades, né, que vieram através do nível de ansiedade. A ansiedade, né, ela é dentro desse processo, se ela não é olhada, se ela não é vista, se ela não é observada no seu contexto sistêmico, ela é avassaladora. De acordo com a sua idade, com os seus movimentos, se cada vez que você vai passando a sua idade, você não vai olhando, não vai elaborando, não vai resolvendo as suas questões, ela vai sendo extremamente autodestrutiva. Por quê? Porque ela alcança o teu corpo para dizer que algo não está bom, que algo precisa ser visto, que algo precisa ser olhado. E com certeza ela vai criando muitas comorbidades. Bom, agora a Damiana, ela fez uma pergunta. Vamos lá, Damiana. A ansiedade pode ser estar fora do meu lugar na família?
Com certeza, Damiana, com certeza. A ansiedade, né? Não a ansiedade natural. A ansiedade em alto grau sempre, sabe por quê, Damiana? Porque a ansiedade também ela denuncia um desamparo. Então, se eu estou num desamparo, eu fico... geralmente as pessoas que têm muitas cargas de ansiedade, né? Muita densidade de ansiedade, elas estão em estado de desamparo. Elas estão sem pai, sem mãe. Às vezes sem pai, às vezes sem... Tudo depende do grau. Então, o que é estar sem pai e sem mãe? Tem alguém que não tem pai, tem alguém que não tem mãe? Não, não existe. Mas foi como eu interpretei a vida que vai fazer com que eu me sinta desamparada. Eu posso ter passado por adversidades difíceis, né? Por situações, posso ter sido filho que foi entregue para adoção, mas eu tenho pai e mãe. Uma vez que eu conectada, independente de ter conhecido ou não meu pai e minha mãe, mas se eu tô conectada com o meu campo mórfico do meu pai e da minha mãe, essa ansiedade baixa muito. Mas se eu não estou conectada como filho, no lugar central de filho, com certeza eu entro em estado de desamparo. E o que é o estado de desamparo? O estado de desamparo significa que o mundo está me atacando, que o mundo está me desamparando. Eu não vou achar só que os meus pais me desampararam. O mundo vai me desamparar. Mesmo que o mundo queira te acolher, você vai fazer uma leitura errônea, errada, né, falsa. Você vai fazer uma leitura fantasiosa de que as pessoas estão te desamparando. Mas não, as pessoas não estão te desamparando. O desamparo foi aquilo que você fez, a inscrição dentro do seu sistema, dentro do seu campo. Então é importante que você vá para o seu lugar, que você encontre o seu lugar central, o seu lugar de filho. Uma vez que você está conectada com essa força de filho, a sua ansiedade tende a diminuir muito. Uma, porque quem está no lugar de filho, né, não carrega a carga ancestral. Só carrega o que é seu, da sua história. Então não vai carregar a carga ancestral. Então a tendência realmente é você diminuir muito o seu grau de ansiedade. Pode observar, vou dar uma orientação para vocês, assim, pode observar quando vocês estiverem com alto grau de ansiedade, pare, inspire profundamente e comece a olhar e diga para vocês quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Né? Se imagine deitado no colo deles, mesmo que eles não tenham sido pais, né? Puderam ser pais tão afetivos em matéria física, ou seja lá o que for, né? Mas desde o momento que você ressignifica, você vai descobrir que daqueles comportamentos de bater, de gritar, de berrar, de cobrar, né? Deram o que tinham. Então, vai lá, ressignifique esse seu lugar de filha ou de filho, né? E tome para você essa energia, esse acolhimento. E você veja, quando você fizer isso, como a sua ansiedade vai baixar. Como a sua ansiedade... Eu ensinava minhas filhas, muitas vezes, quando elas iam fazer prova, né? E elas iam fazer prova, a Ana Carolina, minha filha, fez prova para medicina, tudo, né? A Rafaela para arquitetura. Então, quando elas iam fazer prova, passar por algum... Eu sempre falava para ela, antes de tudo, inspire profundamente. E se imagine no colo da mamãe e no colo do pai de vocês também. Se imagine nós acolhendo vocês para que essa ansiedade diminua. E você consiga fazer, né, o seu raciocínio, você se conectar com o saber que está sempre à nossa frente, se conectar com as egrégores das respostas que precisam para uma prova. Então isso é muito importante, é o nosso lugar de filho. Que vocês todos possam sempre estar no lugar de filho de vocês, de filho dos pais de vocês. Sim, vamos lá. Mais alguma pergunta? A Alessandra perguntou o seguinte: o pai dos meus filhos é muito ansioso e meu filho mais novo tem autismo e é muito agitado. Tem algo que eu possa fazer ou dizer para meu filho para que ele não carregue essa ansiedade ancestral? Sim, a primeira, eu sempre ensino as crianças, né, a falar aos pais e falar para os seus filhos. E isso é uma coisa tão visível, porque eu lembro que eu já pedi algumas pediatras para falar na maternidade, né, na UTI das crianças recém-nascidas que estavam com muita dificuldade de
de saúde, né? Estavam muito cheias de sintomas, cheias de comorbidades, né? E então eu pedi às mães que entrassem na incubadora e entrassem na UTI para falar para os seus filhos que eles não precisavam carregar a dor deles, que eles davam conta de carregar a dor deles. Então fale para o seu filho, peça a ele, se você conseguir, que não importa que ele não vai entender nada, ele vai falar, não estou entendendo nada, o que você está falando, não importa. A alma dele vai ouvir isso, diga para ele, todos que têm filho devem falar isso para os seus filhos pequenos, você não precisa carregar a minha dor e a dor do seu pai. Nós somos adultos, nós damos conta de carregar, e você vai ver que ele vai acalmar, que ele vai diminuir a ansiedade. Porque uma que você vai dar amparo para ele, você vai dizer, eu sou adulto, eu dou conta de mim e dou conta de você. Porque pais imaturos, né, o sistema do autista, eles carregam, né, um sistema muito imaturo. Então os filhos caem muito em desamparo. Por quê? Porque acabam tendo que carregar muita carga de ansiedade pela história dos pais. Então isso é muito importante. Você falar sempre para o seu filho. Fale com ele dormindo, fale com ele acordado. Diga para ele, toda vez que ele começar, você vai segurar os braços dele, se possível, ou então toca nele e diga para ele, você não precisa carregar as dores minhas, as dores do seu pai. Nós damos conta, somos adultos. Então, você vai ver os movimentos que ele vai começar a fazer. É você dar o lugar a ele de filho. Ele precisa ir para o lugar dele de filho. Mas para isso, também entregue as dores dos seus pais. Para isso, você também tem que olhar para os seus pais e entregar para eles a dor deles. Cabe a eles carregar e não você carregar por eles. O sistema autista, os pais carregam a dor dos pais deles. Então, daí o seu filho vem como uma repetição e faz a mesma coisa. Quanto mais você entregar o que é dos ancestrais, menos seu filho entra em sofrimento, menos a imunidade dele cai, menos ele vai adoecer. Isso nós já temos bastante histórias, né, com autistas trazendo esse resultado. Mesmo pais que não acreditavam nada, já estão realmente, já há bastante tempo, vendo a transformação dos movimentos. E se um dia você puder, ou já faz, não sei, fazer algumas constelações para tirar essa densidade do campo do autista, que é muito grande. Pessoal, foi uma alegria estar aqui com vocês, falar desse assunto que é tão, né, importante, tão pertinente, e ajuda, eu sei que esse movimento, esse esclarecimento, né, é muito bom para todos nós, né? Eu reforço o meu saber, eu trago um pouquinho para vocês, para que vocês possam, né, expandir esse olhar sobre a ansiedade. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma pergunta, podem fazer, mandem pelo Instagram, né? Mandem pelo WhatsApp, mandem pelo Instagram, façam contato. Se vocês também tiverem outros temas para a gente falar aqui nas nossas quintas-feiras, temas que vocês estão precisando, né, de ter uma visão sistêmica, vocês também podem me convidar, que eu tenho um grande prazer de estar dividindo o pouquinho, né, que eu adquiri nessas trajetórias aí de 25 anos de sistêmica, e dividir um pouquinho com vocês, porque olhar para a família, né, é o que eu faço, todas as desordens familiares é o que eu faço todo dia. Tá bom? Um beijo grande para vocês, carinhoso, grande abraço, paz e luz na vida de vocês. E que vocês consigam ressignificar os movimentos de ansiedade, se vocês os têm, que vocês consigam ressignificar todos e eles se tornem força vital na vida de vocês. Beijo para vocês. Sábado nós temos workshop, hein? Não esqueçam. Constelação familiar.